Desenho pode ser considerado arte ou é apenas um meio, um ponto de partida para atingir algo maior, como a pintura ou a escultura? Para Jean-Dominique Ingres, que foi um dos maiores e mais importantes artistas do neoclassicismo, o desenho era um meio para atingir um fim. Ou seja, não passava de uma técnica que seria utilizada para uma outra finalidade. Oi, eu sou o Hiro, eu sou artista e professor de desenho, e hoje eu quero saber se você também acha que desenho é arte ou se é só uma ferramenta de preparo e de esboço. O que realmente sempre me interessou foi o desenho. Né? O desenho com grafite, com carvão. E eu trabalho com ensino de desenho há mais de 12 anos. E só quando eu já era adulto que eu tive a oportunidade de estudar e aprender técnicas de pintura, como aquarela, óleo e pastel. E o que mais facilitou no processo de aprendizagem dessas técnicas foi ter um conhecimento prévio de desenho. A percepção visual que se desenvolve ao longo dos estudos dos fundamentos de arte, tanto no campo teórico, nos estudos, né, quanto no campo prático, que é desenhando efetivamente, trabalhando com contornos, com desenho de formas e direção de linha, tornam qualquer aprendizado visual mais acessível. Hoje em dia, muitos artistas dominam a técnica do desenho como a principal forma de se expressar artisticamente. Principalmente porque desenhar é muito mais acessível. Né? Papel e lápis são objetos que a gente consegue obter com muito mais facilidade do que tela e tinta, por exemplo. Até porque, mesmo que o material não seja especificamente voltado para a arte, geralmente todo mundo tem em casa algum lápis à disposição. E dessa forma, né, o desenho não se limita ao esboço, ao sketch, como estudo preliminar que tem o objetivo de preparar o que vem a ser uma pintura ou uma escultura depois. Até porque se faz menos escultura hoje do que antes, e a pintura, de maneira geral, hoje ocupa um outro lugar, que não é tanto de uma arte figurativa. Em muitos casos, o desenho é pensado como a solução final daquela prática artística. Em muitas escolas e ateliê hoje, já se ensina o desenho artístico de maneira completamente autônoma, enquanto antigamente isso era bastante incomum, já que o desenho era visto como uma ferramenta intermediária e menor, subordinada à pintura. Charles Bargue, por exemplo, que desenvolveu um importante método de ensino de desenho lá no século XIX e que é utilizado até hoje, tinha como foco fornecer uma base sólida de conhecimento em desenho acadêmico para que os artistas pudessem depois ter a habilidade técnica necessária para elaborar suas pinturas. Hoje, a gente já pensa no método como algo que pode ser autossuficiente, contribuindo com a formação de artistas que são desenhistas. E de alguma forma, isso até faz sentido, já que para desenhar, seja com lápis grafite ou com carvão, é muito mais prático do que todo o preparo que uma pintura a óleo requer, por exemplo. Você não precisa ter todo o trabalho de preparar uma tela, um cavalete, preparar o óleo de linhaça, as tintas, lavar os pincéis e por aí vai. Então dá para resolver a composição, os claros, escuros e a própria anatomia já nessa etapa do desenho, partindo de um material seco para colocar a ideia no papel de forma muito mais prática. Era um pouco por aí que partiu Anga, um dos artistas mais importantes do período neoclássico, entre o século XVIII e XIX. Ele defendia o uso da linha como importante componente da pintura, defendia que todo pintor deveria estudar desenho de maneira disciplinada. Foi inclusive bastante rígido nos seus ensinamentos, insistindo na necessidade de uma precisão absoluta na hora de representar os modelos, sendo contra a expressão gestual e as improvisações, que ficaram muito comuns em um outro movimento do mesmo período, o Romantismo. A Banhista de Valpinson, que é uma de suas pinturas mais famosas, é um bom exemplo disso. Existe uma representação muito clara e precisa das formas, uma segurança técnica que beirava até um certo perfeccionismo. É uma pintura bastante representativa da obra desse artista, que tinha como objetivo caracterizar uma certa sensualidade por meio da representação realista do corpo feminino. A pose, que parece capturar um momento desprevenido, apresenta uma mulher que olha distraída para algo que está fora da pintura, como se não percebesse a nossa presença, o nosso olhar, criando uma sensação de intimidade, de acesso à vida privada dessa pessoa. E apesar de ser bastante realista, essa pintura apresenta uma espécie de suspensão da gravidade, como se alguns elementos do corpo, como a coxa, não respondessem ao peso. Além dos pés, não tocariam o chão. Todos os elementos do corpo são bastante sólidos, quase como se fosse um monumento. É uma suspensão da gravidade, mas também do tempo e do movimento. Mas, apesar de ser muito conhecido por essa disciplina no desenho, que refletia um forte rigor acadêmico, Ang acreditava que o desenho era somente uma ferramenta intermediária na prática artística, que tinha como finalidade realizar pinturas. Ang foi um artista bastante conservador nesse sentido, inclusive nutrindo uma forte inimizade com Delacroix, que era seu contemporâneo,
mas muito mais alinhado a um fazer artístico mais solto, expressivo, menos preso ao acabamento técnico e polido do trabalho. Delacroix, no caso, foi um artista do romantismo. Então, nesse sentido, a pincelada solta era algo bastante característico do período. Diferente dos neoclássicos, que valorizavam uma certa idealização, tentando recuperar o que supostamente foi a antiguidade clássica, seguindo fielmente as tradições acadêmicas, os românticos davam ênfase na emoção, no drama, no movimento. As cenas tinham um caráter menos mitológico e mais histórico, com aquela expressividade de cores e dinamicidade de movimento. Apesar disso, eu acredito que o Anga tem ensinamentos importantes para se pensar a prática artística hoje, sobretudo no desenho. Quando a gente estuda desenho, é essencial levar em consideração a importância das técnicas e dos fundamentos, de dominar o material e ser capaz de compreender o que se vê, através da percepção visual e de representar no papel linhas e formas com qualidade e precisão. Não com perfeccionismo, mas com atenção e cuidado. Aqui se dá a importância também de conhecer o desenho não só na sua esfera prática, mas também teórica e, portanto, histórica. De entender como se fazia, por que se fazia e que aprendizado a gente pode tirar com isso. A definição do que é arte hoje é bastante diferente do que era no tempo de Anga. Então, é plenamente possível olhar para o trabalho dele hoje e enxergar o seu valor artístico de uma outra perspectiva. Inclusive, aquilo que ele próprio não via como uma manifestação que possuísse valor próprio enquanto arte. Mesmo que para ele, tudo isso não passasse de etapas de um processo. E o que você acha? Em sala de aula, eu costumo levar em consideração a importância de cada manifestação e forma de pensar o desenho ao longo da história da arte. Isso ajuda o estudante a compreender melhor o valor que essa linguagem tem enquanto forma de expressão artística e subjetiva. Para além de desenhar, é sempre bom entender o que faz o desenho ser também arte. E se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa um like e também um comentário. Até a próxima!